Não importa a pergunta, a resposta é o amor. Vou explicar, durante a nossa fala, o porquê do título do nosso último livro. Não importa a pergunta, a resposta é o amor. Eu queria iniciar fazendo duas perguntas para todos vocês. Por acaso, você convive com alguém com deficiência pelo menos de 2 a 3 vezes por semana? Você tem sonhos e conhece os seus sonhos? Não sei se vocês sabem, mas segundo o IBGE, 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. No mundo, é 11%. Por isso que esse dado está sendo até questionado no novo censo. Mas a mensagem que a gente leva nas maternidades, quando nasce uma pessoa com deficiência, desde 2008, é que 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Mas 100% tem que ter sonhos. E muitas vezes, quando nasce uma pessoa com deficiência, ninguém projeta sonhos. Trata como vítima, trata como coitado, trata como café com leite. E aí a gente cerceia os sonhos das pessoas logo na largada. Todo ser humano tem que ter sonhos. E por falar em sonhos, o meu primeiro sonho, que eu me lembro, era ter um irmão ou irmã. Eu era o caçula, eu tenho um irmão mais velho, o Marcelo, tenho uma irmã mais nova, a Paula, e minha mãe conta, nos filmes, no documentário, nos livros, que até 6 anos de idade eu pedia para ela todo dia um irmão ou irmã, que eu queria bater, descontar, porque eu apanhava demais dos meus irmãos, que a diferença era pouca. E aí, minha mãe e meu pai falaram que não queria ter mais filhos, o tempo foi passando, e eu fiquei de caçulinha e tive alguns privilégios. Mas aí, 12 anos depois, sem planejamento, sem nada, o Dudu nasceu. O meu irmão nasceu, e nasceu com a síndrome de Down, no dia 19 de 9 de 1990. E esse dia mudou a minha vida, me fez reinventar, me fez descobrir que foi nas curvas da vida que eu aprendi a amar. Num momento triste de um diagnóstico que o médico falou para meus pais, para minha mãe, que ele não ia andar, não ia falar, ia morrer aos 4 anos. Naquele dia eu aprendi que diagnóstico não é destino, que as pessoas não precisam ser rotuladas, elas precisam ser elas mesmas. E aí o meu irmão nasceu e mudou minha trajetória. A primeira foto que está no slide, que a gente se lembra, ele olhou nos meus olhos e falou, mesmo sem falar, Léo, acredita em mim. E eu sempre acreditei no meu irmão, desde a primeira vez, e ele sempre acreditou em mim. Então, eu queria fazer mais uma pergunta nesse momento. Qual foi a última vez que você olhou nos olhos de alguém e falou, estou com você independente de? Eu sempre estive com meu irmão e ele comigo, independente de. Ou a gente enxerga o potencial, ou a gente enxerga a limitação. Eu falo sempre que nada é mais deficiente que o preconceito e nada mais eficiente que o amor. O amor que o meu irmão, ao olhar para mim, me fez, transformou e reinventou a minha vida. E aqui, a gente vai estar contando os aprendizados que eu tive após o nascimento do meu irmão, que eu considero que foi a reinvenção da minha vida. Acabou que meus irmãos, o Marcelo acabou mudando para São Paulo, a minha irmã Paula acabou mudando para Brasília, eu fiquei em BH, eu e o Dudu, na casa dos meus pais. Acabei me formando em Direito, formei em Engenharia conjuntamente e recebi um convite para sair de Belo Horizonte. Fiquei pensando, vou, não vou, acabei indo. Fiquei 6 anos fora de Belo Horizonte. E todo final de semana eu voltava, para ver o Dudu, e a gente ficava mais amigo, fazia música e chorava muito pela distância. E todo final de semana eu brigava com meus pais no bom sentido. Pai, mãe, o Dudu está muito sozinho, vamos fazer alguma coisa. Só que eu apontava o problema e ia embora. Era muito fácil. E aí eu comecei a refletir a cada final de semana. E eu comecei a estudar sobre Gandhi, que tem uma frase marcante, que seja a mudança que você quer ver no mundo. Eu comecei a entender que eu não posso terceirizar responsabilidades. Se eu queria a autonomia do meu irmão, eu que tinha que construir, e não falar para os meus pais ir embora. Então,
no dia 19/9/2008, também no aniversário do meu irmão, só que dessa vez de 18 anos, tomei uma grande decisão na minha vida. Eu abandonei minha carreira de executivo e, sem nada, voltei para Belo Horizonte, para a casa dos meus pais. Minha mãe acha que eu sou doido até hoje, e eu chamei meu pai e minha mãe e falei: pai e mãe, estou voltando. Porque a expectativa de vida das pessoas com Down era 30 anos há 30 anos atrás. Hoje já é 60. Então falei: talvez vocês vão morrer antes de mim. E eu quero interferir um pouco na educação do meu irmão. E aí, com essa volta, surgiu o slogan do Instituto Mano Down, baseado em Gandhi: respeite as diferenças, fazendo a diferença. O ativista não é aquele que aponta o problema, não é aquele que aponta que o rio está sujo, é aquele que efetivamente vai lá e limpa. A gente precisa de pessoas, no meu entendimento, que não apontam problemas e terceirizam, é que contribuem e criam soluções para os problemas dos quais querem resolver. E aí, foi uma grande mudança essa volta para mim. E 19/9/2010, aniversário do meu irmão de novo, eu escrevi um livro para ele, o primeiro livro, o Mano Down, Relatos de um Irmão Apaixonado. E o livro deu uma grande repercussão aqui em Belo Horizonte, era apenas para ser um presente. E desde então a gente lançou o Projeto Mano Down, que hoje é o Instituto Mano Down, que já passaram por lá, que a gente já impactou mais de 3.500 pessoas com deficiência intelectual. Começou de um sonho, de uma brincadeira entre irmãos. E o que nos move dentro do Instituto Mano Down? A gente trabalha para não existir. Olha o paradoxo. A gente trabalha para trocar a palavra exclusão pela palavra oportunidade, para que todas as pessoas sejam protagonistas da sua história. Isso que move o Instituto Mano Down. Como eu disse, o Dudu reinventou a minha vida, com o olhar e com as atitudes. E gostaria de dividir 5 ensinamentos que esses 30 anos de convivência com meu irmão nos trouxeram. O primeiro deles é sobre a invisibilidade humana. Eu refleti sobre isso no início da pandemia, que as pessoas com deficiência intelectual, muitas vezes, passam a vida inteira em isolamento social, sem convites, sem oportunidades. Ninguém convida e eles ficam sozinhos. Eu sempre questionei isso. Então, pessoal, o maior crime que a humanidade pode cometer é a invisibilidade humana. Para vocês terem uma ideia, pesquisa recente, na região metropolitana de Belo Horizonte, tem 45 mil pessoas com deficiência, qualquer delas em idade ativa para trabalhar. Apenas 2.000 estão empregadas. E se tivesse que cumprir a lei de cotas, teríamos 49 mil vagas. A pergunta que o Instituto Mano Down faz diariamente é: cadê essas 40 mil pessoas com deficiência? Estão jogadas, invisíveis, e as pessoas com deficiência intelectual ainda mais jogadas. E a gente quer mudar esse cenário com atitudes. E aí a gente reflete, né, que a gente foi treinado para temer as diferenças. E ao contrário, as diferenças nos ensinam e a gente precisa reinventar e mudar essa chave. Talvez, na minha leitura, o maior crime que a humanidade comete é a invisibilidade humana. Eu já fui voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida, não sei se vocês sabem, aqui em Belo Horizonte, aproximadamente 50% dos suicídios são evitados pelo simples fato de alguém anonimamente atender um telefonema. A pessoa está lá no Nordeste e você está aqui escutando. O que isso nos remete? Que as pessoas estão ávidas por ser vistas, notadas, sentidas, e a gente passa pelas pessoas como se elas não existissem. A gente luta por isso. O segundo ensinamento que o meu irmão me trouxe nessa jornada foi a questão da singularidade humana. A gente precisa legitimar as pessoas como elas são e não como eu gostaria que elas fossem. Cada ser humano é único e cada vida importa, e a gente tende a normalizar as pessoas. O que é normal? E aí, pessoal, olha a importância dessa singularidade. 8 professores falaram que o meu irmão jamais ia tocar um instrumento musical, porque ele tem hipotonia, cardiopatia, síndrome de Down, deficiência intelectual. Nem tentaram. Aí o 9º professor, por sorte, o Hudson Brasil, minha mãe atrasou na primeira aula. E ele perguntou: Dudu, qual é o telefone de sua mãe? Ela tem que te buscar. E o Dudu falou o telefone fixo da minha casa. E o Hudson percebeu que ele guardava número. E aí, eu sou engenheiro, como eu disse, sei fazer logaritmo exponencial. E sou analfabeto musical. O meu irmão, ele sabe somar, ele sabe subtrair e multiplica na calculadora. Mas ele toca 10 instrumentos musicais por matemática. A música é matemática. E ele aprende não por dó, ré, mi, fá, mas por número. Comprovando a tese de Gardner,
que a gente tem várias inteligências. A gente não tem só inteligência lógico-racional. A inteligência musical do meu irmão é muito maior que a minha. Pesquisa recente de Harvard, um dos maiores medos da humanidade é falar em público. As pessoas com deficiência intelectual que eu convivo falam em público, expressam seus sentimentos sem medo, porque são autênticos. E a gente vê um mundo que as pessoas fazem aquilo que não gostam, vendem produtos que não comprariam. Então a gente tem que trabalhar essa singularidade e essa autenticidade. E aí, um outro ensinamento que minha mãe me ensinou é o propósito, que é o terceiro dele. 17 escolas negaram o direito do meu irmão estudar. Tem vaga? Tem. Ah, tem síndrome de Down. Não estamos preparados. Essa foi a frase que a gente mais ouviu. Não estamos preparados. E até hoje, nós estamos em 2020, são as mesmas desculpas e as mesmas justificativas. Felizmente, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, e não sei se todos sabem, a deficiência não está nas pessoas, está no meio. Então, se a pessoa não consegue acessar um espaço porque ela tem uma mobilidade reduzida, não é a pessoa que tem deficiência, é o espaço. Os espaços são deficientes. É eles que colocam barreira. E a principal barreira é a barreira atitudinal, que está prevista na lei. E minha mãe me ensinou que propósito é, acima de tudo, atitudes. Como disse o filósofo Ralph Emerson. Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo te ouvir. Eu comecei falando de sonhos. E quem me trouxe novos sonhos, reinventou meus sonhos, foi meu irmão. Por isso, eu convido para vir aqui ao palco o meu irmão, Dudu do Cavaco. Por favor, Dudu. Dudu, obrigado pela presença. De nada, Léo. Você tem sonhos, Dudu? Tenho sim. Conta 3 sonhos, por favor, para nós. Bom, primeiro é casar com a minha noiva Vitória. E o segundo sonho é tocar com o Rei Roberto Carlos. Opa! E o terceiro, ser modelo profissional também. Todas as pessoas têm sonhos. E o lema das pessoas com deficiência é nada sobre nós sem nós. Porque ser diferente é o quê, Dudu? Ser diferente é normal. Eu falei de sonhos. Eu falei de possibilidades. E o meu sonho atual, aí não depende do meu pai e da minha mãe. Dudu falou 3 sonhos. Eu também vou falar meus 3 sonhos atuais. Não sei se vocês sabem, a estatística atual é que existe 320 mil pessoas com Down no Brasil. O meu sonho é cumprimentar 10% delas, 32 mil. Já cumprimentei 16.025 e sigo a minha caminhada. O meu segundo sonho é que a gente possa viver disso. É que a gente possa viver do terceiro setor, que as pessoas do terceiro setor que têm causas e propósitos também possam ser remuneradas por isso. Quando eu era executivo de empresas, eu era o doutor Leonardo, as pessoas me tratavam diferente porque eu andava de terno e era advogado. Eu quero que as pessoas entendam que impactar pessoas com deficiência, trabalhar com causas, com o terceiro setor, também pode ser uma profissão e ser remunerado por isso. E o meu terceiro sonho, como eu disse, é trocar a palavra exclusão pela palavra oportunidades, para que todas as pessoas possam ser protagonistas da sua história. E é poder olhar nos olhos das minhas filhas e poder falar com elas que eu tentei ser autêntico e buscar aquilo que eu sonho, construindo uma sociedade mais justa, humana e inclusiva. E não apenas fazer aquilo que a sociedade impôs. O quarto ensinamento que o meu irmão me trouxe foi a humildade. Todo mundo ensina, todo mundo aprende. Uma sociedade que não recebe todo mundo, uma família que não recebe todo mundo, uma escola que não recebe todo mundo, forma uma sociedade altamente excludente. O meu irmão me ensinou que a gente precisa trazer todo mundo junto para uma sociedade efetivamente inclusiva. Eu comecei falando do porquê do nosso título do livro. Não importa a pergunta, a resposta é o amor. E a gente vai respondê-lo, né? Porque o quinto ensinamento, e talvez
o mais importante é que o meu irmão me ensinou a ser vulnerável. Meu irmão me ensinou a demonstrar meus sentimentos em vida. O meu irmão me ensinou que não existe poupança de sentimentos. Se a gente não falar o que a gente sente hoje, a gente não vai ter mais amanhã. A gente vai muito nos pacientes terminais, nos CTIs, e lá o que a gente escuta é arrependimentos que as pessoas não falaram. E o meu irmão me ensinou que o amor é a maior voz que a gente tem dentro de nós. Então, pessoal, a diversidade é representatividade, mas a inclusão é um passo além. É o que fazemos com a diversidade para construir um mundo mais justo, com oportunidade para todos. O meu irmão me ensinou que a gente é do tamanho do que a gente deseja para os outros. Que o que a gente faz é muito maior do que o nosso currículo. No início, eu fiz 2 perguntas para vocês. E eu fecho com 2 pedidos, que eu falo todos os dias para quem convive comigo. 1, conviva com o máximo de pessoas que pensam, agem e são diferentes de vocês. 2, demonstre seus sentimentos em vida. Dudu, mais uma vez, eu te amo. Vamos fechar com uma música, Dudu? Vamos sim, Leão. Qual música, Dudu? Como é grande o meu amor por você. Pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Não há nada pra comparar para poder lhe explicar o meu amor por você. Obrigado, Dudu. Convivam e oportunize para as pessoas com deficiência. Obrigado. Obrigado.